E olha, no último final de semana, um preso foi morto dentro da casa de custódia. Na madrugada de ontem, um túnel foi descoberto com cerca de 30 presos dentro dele. Cavaram o túnel, 30 presos estavam dentro já, pensando em sair do presídio. Em Parnaíba, também houve uma tentativa de fuga lá da penitenciária. A situação não está nada fácil para manter os presos por lá, evitar as mortes dos que estão dentro. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem detalhes a respeito do trabalho nessa tentativa de melhorar a situação dos presídios. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Situação muito complicada, realmente, no sistema prisional aqui do estado do Piauí. A gente se deparou ontem com mais uma morte na casa de custódia. A Delegacia de Homicídios investiga a possibilidade de se tratar de um homicídio. O preso foi encontrado pendurado, ou seja, enforcado em uma das grades da cela 3 do pavilhão H da casa de custódia. Estive lá ontem pela manhã acompanhando toda essa situação. Vamos ver. O corpo foi encontrado por volta de 5 horas da manhã de domingo, pendurado na grade da cela 3 do pavilhão H. Havia outros 4 presos na cela. A Delegacia de Homicídios investiga-se o enforcamento de José Carlos Pacheco de Araújo, de 24 anos de idade, foi cometido por outros detentos. Mas a equipe saiu sem falar com a imprensa. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, a vítima havia sido transferida do interior do estado em outubro do ano passado e estava presa pelo crime de homicídio. Se for confirmado que José Carlos foi assassinado, esse será o 8º homicídio registrado no sistema prisional do Piauí só este ano, 6 deles na casa de custódia. No domingo anterior, no mesmo pavilhão, outro preso foi vítima de tentativa de homicídio. Pavilhão H foi registrado praticamente as 5 últimas mortes, inclusive essa agora, e apenas uma no pavilhão G. O que é que está acontecendo no pavilhão H de tantas mortes estão ocorrendo no mesmo ambiente? E a gente ainda leva aqui que é a questão de problemas de vagas. Eles estão brigando por problema de espaços. O preso numa cela onde tem 5, que é para haver apenas 1, 2 ou 3, tem 5, 30, 35, qualquer empurrão, qualquer desavença que pode acontecer lá dentro já é motivo para assassinar um deles lá dentro. Há menos de uma semana, a casa de custódia foi alvo de mais uma rebelião que destruiu parte da estrutura. Detentos haviam ateado fogo em colchões e derrubado grades. Instabilidade do sistema que se repete em outras unidades prisionais. Nesse final de semana, houve ainda tentativa de fuga na penitenciária mista de Parnaíba e outra no hospital penitenciário em Altos. Na unidade de saúde, também teriam sido encontradas pelo menos 20 garrafas de cachaça, além de várias facas e carregadores de celulares. Situação difícil, como a gente pode observar, foram 3 tentativas de fuga só esse final de semana, uma morte na casa de custódia, na vistoria observada aí na Major César, facas, até cachaça foi encontrada dentro da unidade prisional. E para se ter uma ideia, Joel, só este ano, segundo a Secretaria Estadual da Justiça, foram abortadas mais de 60 tentativas de fuga nas unidades prisionais de todo o estado. A gente continua falando a respeito dessa situação agora com o diretor de Inteligência e Proteção Externa da Secretaria Estadual da Justiça, o coronel Luiz Antônio Pinho Tombeiro, está aqui ao meu lado, pode fazer uma avaliação, na verdade, dessa situação que tem se agravado ao longo de muito tempo, são vários anos, mostrando a fragilidade do sistema prisional, embora tenha se trabalhado, inclusive, mostrando dados aí de fugas abortadas, mais de 60 só este ano. Começando pela casa de custódia, foi encontrado mais um túnel também, de ontem para hoje. A gente tem imagens, inclusive, dessa abertura que foi feita, praticamente 30 presos que iriam fugir e, felizmente, uma fuga que foi contida. Essa situação, que providências que podem ser adotadas? A gente sabe que outras 2 unidades estão previstas para serem construídas, pelo menos iniciadas, uma delas já foi, uma outra ainda este ano. Enquanto isso, o que se faz para tentar reverter essa situação? Boa tarde. Boa tarde. Realmente nós temos unidades prisionais que hoje não comportam a quantidade de presos que tem, pela capacidade normal. A Secretaria tem trabalhado, o Governo do Estado, no sentido de construir novas unidades para a gente fazer essa alocação. Mas isso seria, digamos, uma solução, digo, não só de vez, mas poderia ser feito de imediato, até mesmo porque os presos vão
retornando ao mundo quando são soltos. Muitos deles voltam a rescindir, central de flagrante tem a quantidade de presos também lá enorme, que possivelmente estão retornando, vindo ao nosso sistema. Logicamente tem que ser feito um trabalho, 60% ou mais de nossos presos são os chamados presos provisórios. Tem que ser um trabalho conjunto, não só da Secretaria, a envolver o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, no sentido de realmente fazer uma avaliação do nosso sistema como um todo. Nosso papel, logicamente, aqui é fazer a custódia do preso, mas o preso por si só, eles têm os problemas judiciais e penais pendentes, para a gente rever essa situação dessa quantidade de presos provisórios. Nós somos o segundo estado no país com a maior quantidade de presos provisórios. Perdemos, se não me engano, só para o estado da Bahia. Com relação às mortes no presídios, às fugas, nesse final de semana nós abortamos uma fuga com um túnel, que a gente tinha uma informação que esse túnel seria feito no pavilhão B. Vimos acompanhando durante a semana, ao final de semana, logicamente, essa informação, esse dado se aumentou. Nossa equipe estava lá acompanhando isso aí, os agentes também estavam acompanhando isso aí. Detectamos realmente que esse túnel, a intenção deles era passar do muro que faz barreira com a casa de custódia até acesso à quadra. A quantidade de presos, logicamente, que prender a fuga, a gente não poderia pressionar, como colocar aí de 30, até mesmo porque a gente não teve como entrar no pavilhão durante a noite, por questão de segurança. Fizemos só segurança perimetral, junto com o apoio da Polícia Militar. E hoje pela manhã foi que nós realmente entramos, identificamos que a partir da cela 5 e 6 do pavilhão B, pelo comprimento, a gente acredita que ele tenha mais de 20 metros e teria a capacidade de uma fuga realmente grande pela quantidade de material que foi encontrado e pelo tamanho do túnel que foi feito e pela quantidade de presos que tem naquele pavilhão. Que fragilidade, na verdade, que falhas acabam possibilitando a abertura de túneis nessa dimensão de uma forma tão acelerada, né? Porque as vistorias, elas são diárias. As vistorias são feitas aqui diariamente. Essa informação que nós tínhamos é que teria esse túnel que ele estaria ocultado. Eles tiram o material, colocam em sacos, recolocam novamente no buraco, até mesmo porque eles têm a dificuldade de, logicamente, se desfazer daquele material. E a gente tinha essa informação, fizemos um trabalho que a gente vinha de acompanhar a evolução até o ponto que nós identificamos esse buraco. O preso, naturalmente, quando ele entra no presídio, seja ele qual for, a intenção dele, logicamente, é sair de lá. Ninguém está lá, digamos, porque quer. Em posição da justiça por alguma coisa que eles fizeram na rua. A intenção deles, logicamente, é sair, seja pela porta da frente ou dessa maneira. E nosso trabalho, o que a gente tem feito, é coibir essa saída. Nós temos aí para mais de 4.000 presos, quantidade de fuga que nós tivemos já esse ano, no ano passado, não corresponde praticamente nem 2% da população carcerária que nós temos. Eu acredito que mais de 90% do nosso trabalho nós estamos fazendo e fazendo com excelência. Dificuldades, ela existe. Isso aqui é público e notório, não precisa a gente estar digamos, dando desculpa ou outra forma de justificar isso aqui. Mas trabalhar, a Secretaria vem trabalhando, procurando soluções para os problemas que já existem. Aquela questão, é o carro andando, a gente tentando trocar o pneu com ele andando. Os problemas a gente está tendo que resolver e outros novos vão surgindo. Isso aqui é uma coisa evolutiva. Preso nunca vai ter, digamos, a condição ideal de você trabalhar, também porque está vendo que a polícia tem trabalhado bem, feito o trabalho dela na rua. É tanto que o aumento da nossa população carcerária chegou praticamente mais de 20% só do ano passado para cá. Bem acima da média nacional, que é a média de 7% a 6% ao ano. Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson. Gorete e Coronel Pitobeira, a gente até reconhece esse esforço da Secretaria de Justiça no sentido de conter essa população carcerária, que é gigante e crescente, e inclusive com a expansão do número de vagas com as obras que estão acontecendo. Agora, especificamente na casa de custódia, tem sido difícil, com a quantidade de presos que tem lá, separar esses presos por facção ou evitar que grupos rivais se encontrem diante da grande quantidade de pessoas que tem ali? Porque o número de casos de mortes já chega a 8 só este ano. Exatamente. Esse ano nós tivemos, na realidade, 6 mortes dentro do sistema de forma violenta. 5 só na casa de custódia. Semana passada nós tiramos mais de 10 presos lá, que nós identificamos presos ameaçados. É um trabalho difícil. Esses presos são problemáticos, vêm do mundo do crime, do mundo externo, com problemas criados fora ou problemas criados lá dentro. São dívidas de droga, são dívidas de armas, como eles chamam, os ferros, dívidas com celular ou outros problemas que porventura tenham. E a gente tenta identificar com o nosso trabalho de inteligência, através do trabalho dos agentes que vão nos informando desse tipo de ocorrência que tenham com relação a um preso ser ameaçado, advogados ou a própria família que nos passa essa informação. Mas, porventura, tem algum preso ou algum deles que chega lá que a gente, infelizmente, não tem essa informação. A gente recebe o preso apenas com o prontuário do motivo da prisão dele. Agora, a vida pregressa dele todinho, o que ele fez na rua, o que ele tem feito, a gente não sabe. Lá dentro que a gente vai, de acordo com a evolução da vida dele, dentro do sistema prisional, da vida carcerária, que a gente pode identificar se ele tem algum tipo de ameaça, algum risco com alguém que já está lá dentro. E a gente tenta, logicamente, a gente vem fazendo esse trabalho, a gente tem evitado muitas mortes
muitos, não só na casa de custódia, mas em todo o sistema. A gente vem movimentando preso de uma unidade para outra, mas chega um momento que nós temos preso que já andou todo o sistema, e por onde ele passou, ele criou motivos, rixas e ameaçado de morte. E a gente fica com a dificuldade de onde colocá-lo. Bom, e falando nessa questão de fugas, a polícia conseguiu recapturar também 2 presos que estavam foragidos da penitenciária Irmão Guido nesse final de semana. Nós temos fotos dos 2, portanto, chama-se um deles Jonas Barreto dos Santos e o outro é o Emanuel Francisco do Nascimento Cruz. 2 presos que retornam para o sistema prisional depois de terem fugido. Já eu tratava dessa questão da dificuldade de visão, o senhor inclusive falava isso, da dificuldade de selecionar esses presos em função da fragilidade, principalmente na casa de custódia. A gente sabe da situação complicada que está. Como é que está a situação nesse momento justamente para fazer esse tipo de trabalho, de divisão, já que a gente observa em relação às 2 grandes rebeliões do ano passado, um pavilhão já ficou praticamente inutilizado, né, porque precisou de reforma. Agora nessa rebelião também houve mais destruição, um túnel agora que precisa também ser fechado. Em função disso, como trabalhar com todas essas questões? Na realidade, o sistema penal brasileiro ele é complexo e complicado. Você imagina, o ideal seria a gente ter os presos e separá-los até pelo tipo de crime, para a gente ter até poder fazer um trabalho de ressocialização e outros trabalhos, porventura, sejam necessários. Mas hoje eu comparo, é como você se aplicasse um remédio, o mesmo remédio para várias doenças. Você está vamos dizer, no HUT, na emergência, você chega a ver aquele monte de doente. Gente ferido de faca, fogo, acidente, traumatismo, sei lá, uma hérnia estrangulada, e o médico chega lá, o que é que eu vou fazer? Não, manda aplicar um remédio Tilenol para todo mundo. Na realidade, o sistema prisional hoje, o sistema penal, digamos assim, funciona desse jeito. Você se aplica a pena independente do tipo de crime que ele responde. Então, acho que é um trabalho, uma discussão que deve ser feita, revista, esse sistema prisional, o sistema penal brasileiro. Se cadeia fosse solução de segurança ou prender fosse, nós seríamos um país mais seguro do mundo, porque nós praticamente temos a 3ª ou 4ª população carcerária mundial e a maior quantidade de presídios. E a gente vê que é o contrário. Então, a gente tem que rever, não só secretaria, legislativo, judiciário, todos se engajaram, a sociedade civil organizada, no sentido de dar uma resolução nisso aí. Não só também na política de prender. Logicamente, o cidadão chega ao crime, ele tem esse perfil criminológico, porque ele foi uma série de fatores, opções que teve durante a vida dele para chegar onde chegou. Então, a gente procurar realmente atingir o problema lá na base para evitar chegar onde chegou, porque aqui fica mais difícil. O cara já com a sua vida adulta formada, a sua personalidade formada, a gente tentar fazer qualquer tipo de trabalho, porventura dentro, para tentar recuperar esse cidadão e devolver ele à sociedade para o convívio normal. Quero agradecer então, eu conversei aqui com o Coronel Luiz Antônio Pitombeira, ele que é diretor de Inteligência e Proteção Externa da Secretaria Estadual da Justiça. Joelson.